O Goku, sem sombra de dúvidas, é uma referência para muitas pessoas quando a gente fala sobre personagens poderosos, mas o que muitas pessoas também esquecem é que ele é um lutador muito experiente. Ao longo da sua jornada, ele enfrentou aliens, androides, deuses, magos e vários outros oponentes que, sem dúvidas, foram tornando ele cada vez mais habilidoso quando a gente fala de combates. Mas será que o Goku é mesmo um gênio quando a gente fala de lutas, ou isso é só papinho dos fãs dele? Bom, fica aqui porque a gente vai fazer uma análise sobre o Goku, suas habilidades e a sua suposta genialidade. E antes de começar a análise, é muito importante destacar que aqui a gente vai estar falando do Goku canônico, ou seja, eu não vou falar de coisas de filmes e nem do Dragon Ball GT. Além disso, eu sei que muitas pessoas têm problemas com o Goku no Dragon Ball Super, porém, querendo ou não, o Goku no Dragon Ball Clássico, no Dragon Ball Z e no Dragon Ball Super são o mesmo personagem. Não tem essa de dizer que é outro Goku no Super ou algo assim do gênero. Não é, galera. Ele simplesmente foi escrito de uma forma um pouco diferente. Além disso, como eu já falei, o tema é ser um gênio em combates. E aqui a gente também vai considerar ficar mais forte, sabe? A gente vai falar da inteligência dele quando se trata de lutar e aumentar o seu poder, não de uma forma geral. Porque eu já adianto que não, de uma forma geral ele não é. Eu não gosto e eu não concordo com aquela visão de que o Goku é um gênio frio e calculista que tá manipulando todos ao seu redor e só finge ter aquela personalidade tranquila. Honestamente, acho que isso é um pouco de exagero pra tentar colocar ele em algum tipo de pedestal. Acredito que o Goku seja só um cara, gente boa mesmo, que não pensa muito sobre muitas coisas, e é isso, não tem problema, é assim que todo mundo gosta dele. Mas agora a gente vai falar sobre o que exatamente seria ser um gênio em combate. E basicamente aqui eu tô considerando se o Goku consegue se adaptar a outras situações, se ele consegue aprender rápido, se ele sabe encontrar formas de vencer um oponente sem ser o básico, ou seja, se quando ele encontra um problema ele fica travado ou se ele consegue pensar em uma outra maneira de resolver. Claro, uma questão que eu acho muito importante se analisar é se ele consegue ou não manter o controle das situações. De forma geral seria isso, é ter a visão para resolver as coisas, para crescer, para superar os obstáculos, lidar com problemas variados e manter o controle. Dito isso, sim, eu facilmente diria que nessa questão de combates o Goku é um gênio. Ele não é perfeito, mas ele é um gênio e eu vou explicar por quê. Bom, eu acho que não tem melhor maneira de explicar do que a gente mostrando algumas situações, algumas falas e outras coisas assim do gênero onde o Goku mostrou uma alta inteligência de combate, capacidade de aprendizado e essas coisas. E em primeiro lugar, já que eu citei capacidade de aprendizado, eu queria falar de como o Goku consegue copiar com facilidade algumas técnicas. Ok, não é só ele, a gente já viu outros Saiyajins fazendo isso também, porém principalmente no Dragon Ball Clássico a gente percebe que o Goku consegue se adaptar muito rápido, entender como uma técnica funciona e reproduzir ela. E não só isso, ele também sabe aplicar essas técnicas no momento certo, por exemplo na sua luta contra o Ten Shinhan, onde ele percebeu que uma técnica que ele tinha visto antes poderia ter sido útil naquela situação, então ele usou ela, além de claramente ele ter desenvolvido várias variações do Kamehameha, que é uma técnica que ele aprendeu com o Mestre Kami. E obviamente não é só no Dragon Ball Clássico que a gente vê isso, no Super, por exemplo, a gente também tem alguns exemplos de como o Goku consegue aprender algumas coisas bem rápido, inclusive tentando fazer uma cópia do Hakai. Além do que eu acho que seria o melhor exemplo, que é a forma como ele evoluiu relativamente rápido seu domínio do instinto superior, considerando que é uma técnica tão difícil até mesmo para os deuses. E aproveitando o gancho do domínio, bora falar do domínio dele do Super Saiyajin, lá na Saga do Céu. Esse é um exemplo bem clássico e que muitas pessoas gostam de como o Goku consegue se adaptar a várias situações. E eu tinha falado que aqui a gente também ia analisar a capacidade dele de aumentar o próprio poder, e eu acho esse um exemplo incrível. Na época, o Super Saiyajin tinha encontrado barreiras que não conseguia superar, e aí os Saiyajins tiveram que encontrar uma forma de fortalecer essa transformação, ou ir além dela. Logo, alguns dos Saiyajins pensaram em focar mais os seus poderes nos músculos, assim ficando maiores, aí eles teriam mais força e também conseguiriam liberar mais poder. Trunks focou muito na parte dos músculos, ele ganhou um poder enorme, só que ele gastava energia muito rápido e perdeu a sua agilidade. Vegeta também focou na parte dos músculos, mas não tanto quanto Trunks, porque ele percebeu que ele iria perder a agilidade. Mas mesmo assim, quem descobriu a saída mais adequada para aquilo foi o Goku, que logo na primeira vez que ele usou essa forma musculosa, ele percebeu que ela era falha, falando que todo o poder do mundo não adiantaria de nada se ele não conseguisse acertar o céu. O Goku percebe que a melhor coisa mesmo seria focar no Super Saiyajin comum, dominar ele completamente para assim não ter mais aquela sensação ruim, e assim estar no Super Saiyajin não seria mais por si só cansativo, e com isso ele poderia usar muito mais poder, e a gente viu que isso funcionou e ele aumentou em muito seu nível de força. Então de fato aqui a gente nota que ele conseguiu entender muito bem qual era a sua limitação e o que ele deveria fazer para superar isso. Galera, se vocês estão gostando desse vídeo, já deixem um like para apoiar o canal, deixem aqui nos comentários o que vocês acham da capacidade de combate do Goku no sentido estratégia e habilidade, não em poder. Claro, se inscrevam aqui se vocês quiserem receber mais vídeos de Dragon Ball no futuro, eu também tô aceitando sugestões. Agora voltando pro tema e aproveitando que eu tava falando da Saga do Céu, bora falar de um momento muito icônico, o Kamehameha instantâneo, como ele costuma ser conhecido. Naquela cena o Goku foi simplesmente genial, ele conseguiu chamar a atenção do céu para um ponto, deixando ele preocupado com o que o Goku
ia fazer. E enquanto preparava o Kamehameha, ele conseguiu realizar um teletransporte, aparecer bem do lado do céu e acertar ele praticamente de surpresa com o Kamehameha super carregado. E convenhamos, se não fosse pela genética do céu, que tinha capacidade de regeneração, como a gente viu, ele teria derrotado o céu ali mesmo. Isso aqui também é um critério interessante, já que aqui ele quase derrotou um oponente bem mais forte do que ele, só não conseguiu mesmo por conta da regeneração. Tudo por conta de uma jogada bem pensada. Outra jogada bem pensada do Goku foi na sua luta contra o Rito, onde ele percebeu que para lidar melhor com o salto no tempo, ele teria que prever o que o Rito ia fazer naquele espaço de tempo em que a habilidade dele funcionava. No caso, o Goku estava prevendo o que o Rito faria no período do salto no tempo e estava agindo de acordo com isso, mostrando pra gente uma cena simplesmente incrível onde o Rito faz vários saltos no tempo seguidos e o Goku vai prevendo cada movimento dele. Aqui a gente vê adaptação, experiência e capacidade de ler os movimentos do seu oponente. Mas aproveitando o tópico do confronto entre o Universo 6 e o Universo 7, bora falar da luta do Goku contra o Frost. Lá tem uma cena muito interessante onde o Goku percebe que o Frost estava guardando mais uma transformação e ele fala que o Frost está pensando nas próximas lutas e preservando sua força. E fala que esse é um tipo desagradável e que é assim como ele. E de fato, a gente vê em vários momentos que ele não usa toda a sua força de cara para preservar isso e tentar gastar o mínimo possível. O que nem preciso dizer que é uma boa estratégia, mas também tem um lado negativo nisso. Como eu falei, ele não é perfeito. Em muitos momentos o Goku se empolga e quer testar muito devagar a força do seu oponente e demora para começar a pegar pesado mesmo. E isso pode sim acabar abrindo brechas para ele ser derrotado em uma situação que geralmente ele não seria. Ainda assim, a estratégia dele continua sendo muito efetiva de forma geral, o que leva a gente para o último ponto que eu quero falar da genialidade do Goku antes de falar de algumas falhas que ele comete, que é justamente a busca constante por melhorar. Essa daqui provavelmente é a parte que eu dou o maior mérito para ele. O Goku sempre tá procurando um adversário mais forte, ele sempre tá procurando alguma coisa para ele melhorar, algo para ele aprender, ele nunca quer ficar parado, ele quer sempre se superar. E considerando que o tema é combates e evolução do seu poder, eu acho que esse provavelmente é o melhor aspecto, já que foi nessa busca incessante de se superar que o Goku virou um dos guerreiros mais poderosos do universo Dragon Ball. Então sim, o Goku é um gênio, ele tem mérito por isso. Mas ele tem falhas, como eu falei. Eu já citei uma, mas agora bora falar um pouco mais sobre isso. Aproveitando o tópico de ele não usar todo o poder de uma vez, o Goku também tem um excesso de confiança em algumas situações, principalmente quando ele acredita ser mais poderoso. Um exemplo que eu acho até um pouco feio é da primeira vez que ele se encontrou com o Bills. O Sr. Kaiô tinha avisado que o Bills era muito poderoso, mas o Goku acreditava que aquilo não era grande coisa e ele duvidava que o Bills pudesse ser mais poderoso do que ele, e até sugere que ele nem precisaria do Super Saiyajin 3, dependendo de qual versão desse encontro você vai olhar. E bom, a gente sabe o que o Bills fez com ele, né? Esse fator do excesso de confiança também combina muito facilmente com outro fator que inclusive é canônico, o I já falou sobre, que é como o Goku abre muitas brechas. Sim, ele vem melhorado isso com o tempo, porém é algo que faz parte dele, principalmente quando a gente fala dessa questão do excesso de confiança, onde, por exemplo, na sua luta contra o Toppo, a primeira vez que eles se encontraram no mangá, o Goku estava enfrentando ele na forma God. O Bills fala para o Goku ir logo para a forma Blue e acabar com aquilo. O Goku muda pro Blue e age todo confiante, achando que ele já tinha ganhado a luta. Mas o Toppo consegue desviar do ataque dele e acertar um chute com tudo nele, que joga o Goku para fora da arena dessa forma, derrotando ele. Ou seja, ele até tinha ido pro maior nível de poder dele, só que ele abriu uma brecha porque ele ficou muito confiante e foi derrotado com um só golpe. Mas como eu falei, é normal que ele tenha falhas. Bora lá, né, galera? O Goku não é perfeito, mas em vários momentos ele demonstrou conseguir se adaptar, aprender rápido, evoluir durante o combate mesmo, ou então desenvolver formas de lidar contra habilidades especiais. Aqui nesse vídeo eu citei várias situações onde eu achei que o Goku se mostrou um gênio e outras onde ele demonstrou algumas falhas. Obviamente, existem várias outras situações para essas duas condições. Aqui eu só apresentei alguns exemplos para poder explicar o meu ponto. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre Dragon Ball. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.